3, 2, 1. Qualidade de vida e gestão familiar. Chegando devagar, trazendo informação que vai gerar revolução. Qualidade de vida e gestão familiar traz hoje 5 passos para você mudar a mentalidade do teu filho e você assumir o controle dele. Aí você fala, Rocha, como eu posso assumir o controle dos meus filhos em 5 passos? Preste atenção. Pais, assuma o controle do seu filho. Esse é o título de hoje. Pai, assuma o controle do seu filho. Como você vai assumir o controle do seu filho? Sabe de qual maneira? Você fazendo o quê? Fazendo ele entender e compreender alguns tópicos da vida. A neurociência e a psicologia, ela vai falar para nós que nós podemos criar nossos filhos com conhecimento do que? Da inteligência emocional, da psicologia, de várias outras ramificações da área de ensino mental, né? E entre elas ela fala que tudo é o diálogo. Através do diálogo, não é no grito, não é na braveza que você educa uma criança. O treinamento de uma criança começa a fazer na área cognitiva. O que é cognitiva? Cognitiva é a área da compreensão, quando uma criança aprende a compreender as coisas. E é como ela começa a assimilar as coisas. Nossa mente funciona como? Nós aprendemos de uma forma como? Através de estímulos. Os nossos estímulos mentais é o que faz a gente formar os pensamentos, o conhecimento das coisas, ter desejos dela e se comportar de alcançar essas coisas. Um exemplo, a Pâmela vai estar lendo em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 7, Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateucos. O que significa? Ele escreveu Gênesis, escreveu Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 7, a minha esposa estará lendo. Amém? Escuta aí. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Ou seja, você viu? 5 passos. Então, esses 5 passos eu vou te ensinar, você aprende que vai ser uma técnica de como você tomar o controle. Hoje nós olhamos para muitos pais que já não conseguem controlar seus filhos, seja ele criança, seja ele pré-adolescente ou seja ele jovem. Mas hoje eu vou te dar uma técnica que você vai começar a colocar em prática segundo os padrões da Bíblia e segundo os padrões da ciência. Primeira técnica, a Bíblia, o Moisés, ele nos orienta, que foi escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, como eu disse, ele nos orienta através de Deus. Intimarás o teu filho. O que é intimar? Intimará quer dizer intimar o teu filho, ou seja, convocar com autoridade para vir perto de você. É quando você fala, filho, vem cá, o pai está chamando, ou seja, é uma voz de autoridade. Primeiro passo, a voz de comando. Pai, não negocie a sua autoridade com o teu filho. A voz de comando é necessário. Filho, vem cá, o pai está chamando. Uma voz de comando. Quando ele vem, você já desprogramou a mente dele, porque você já assumiu o controle. Meu pai está chamando, eu preciso honrar o meu pai. Então ele estava rebelde, você chamou ele para um diálogo. Você fez o quê? Você intimou o seu filho, convocou ele com autoridade. Agora você vai cumprir o segundo passo. Qual é o segundo passo? Dentro desse mesmo versículo de Deuteronômio capítulo 6, verso 7. O Moisés ele manda nós fazer o quê? Intimarás o teu filho, assentará com ele e falará da palavra. Ou seja, você vai assentar com seu filho e vai dar aconselhamento. Você vai orientar onde ele está errando, aonde ele está acertando. Você não precisa cortar a asa da criança, mas você precisa orientar o voo dela, dar liberdade para ela, mas fazer ela colocar na balança o certo, o errado. Meu pai me orientou sobre isso, meu pai me falou sobre isso. Quando ele se deparar com uma situação difícil, ele vai ter um quê? Um patamar. Não, eu fui orientado. Meu pai falou sobre isso, minha mãe falou sobre isso, meu tio sentou comigo, conversou, me orientou sobre isso. Então por esse caminho eu não vou. Então senta com teu filho, senta com teu sobrinho, senta com um jovem que você admire, quer formar o caráter dele, quer ajudar ele, senta, orienta, conversa e faz compreender o que é certo, o que é errado, quais são os melhores caminhos de vida a ser trilhado. Esse é o segundo passo. Primeiro passo, voz de comando. Chama, senta, orienta. Terceiro passo é o que? O versículo vai dizer, andando
pelo caminho. Então Moisés manda os pais ensinar os filhos a intimar os filhos, convocar para perto, sentar com os filhos e andando pelo caminho você vai ensinar como? Com o seu exemplo de vida. Você é o espelho que o teu filho vê. O caráter e a personalidade da criança é formada pelo aquilo que ele vê. O que o meu filho vê em mim, ele começa a gerar. Esse tempo atrás, eu falei pro meu filho assim: filho, você vai querer ser o que quando crescer? Tal, bombeiro? Você tá no sonho de ser bombeiro ainda? O que você quer ser? Você quer ser policial? Você é um bom policial, um bom bombeiro. Sempre você tem que incentivar a criança a ser o que ele quer ser, mas da melhor maneira possível. Quer ser um mecânico? Então você vai ser um grande mecânico numa grande montadora, ou você vai ter a melhor oficina do bairro porque você vai estudar e vai se formar para isso. Você quer ser um doutor, um advogado, um psiquiatra, um médico, então você vai ser um grande médico, um grande psiquiatra. Ou seja, coloque combustível no sonho do seu filho, gerenciando o potencial dele, de ele crescer naquilo que ele quer ser. Não tente fazer o seu sonho se tornar o sonho do seu filho, mas o sonho dele você tem que sustentar e admirar e ajudar ele a alcançar. Logicamente que todos os melhores sonhos que você puder ajudar ele a crescer é melhor, né? Então, vamos lá, voltando. Sustente o sonho do seu filho. Esse tempo eu falei pro meu filho que ele queria ser para a honra e glória do Senhor. Deus é prova disso. Ele falou: pai, eu quero ser pregador como você. Você acredita? Eu fiquei tão contente, meus olhos encheu de lágrimas, porque meu filho ele quer ser pregador. Eu falei: mas tem tanto pregador bom, filho. Ele quer ser como eu, porque ele gostou do meu modo de ser, gostou da minha sinceridade de ser. Ou seja, meu filho está vendo como eu sou. E uma coisa que você precisa ser, pai, mãe, é exemplo para o teu filho. Amanhã ele vai ser um pai, amanhã ele vai ser um esposo, amanhã ele vai ser um bom marido, porque ele aprendeu vendo você tratar a tua esposa, vendo você tratar ele. Eu quero que minha filha olhe e fale: eu quero casar com um cara semelhante ao meu pai, que sabe honrar minha mãe, respeitar meus filhos. É lógico, honrar não significa você ser como posso dizer, o panaca da família, deixar o filho fazer o que quer, a esposa fazer o que quer. Limite tem que ter. Opa, pera lá, o dono da casa aqui é nós, vamos controlar. Então minha esposa manda em uma área, quando ela tá mandando, não desautoriza a autoridade dela, ela também não autoriza a minha autoridade. Se a gente tiver que negociar algum ponto, a gente negocia depois entre eu e ela, como a gente vai conseguir tratar melhor os ensinamentos dos nossos filhos. Mas na frente dos nossos filhos a gente não fica debatendo uma orientação dada por ela ou por mim. Ok? E eu não sou machista, mas assim, sempre a maior autoridade tem que estar com o marido. Isso a gente não pode abrir mão, tá ligado, rapaziada? Mas tem que ter a pegada. O homem da casa, o varão, é nós. Então a gente tem que andar por esse caminho. Tem cara que deixa a mulher fazer o que quer, as crianças fazer o que quer e não toma posse. Ei, você tem que deixar, dar liberdade para ela, dar liberdade para os seus filhos, desde que a liberdade não quebre os princípios e valores do qual você tem como padrão de vida, tanto para ele quanto para ela. Então a gente tem que negociar o caminho certo através do diálogo. Então, intimarás o seu filho, terá diálogos com ele, assentado, e aí a Bíblia vai falar para nós: andando pelo caminho, você dá o exemplo de vida, andando pelo caminho, talvez fazendo uma caminhada num parque. E aí, filhão, como é que tá a escola? Como é que tá as coisas? Vai perguntando, conversando, o que o pai pode te ajudar? E aí, filha, como tá a escolinha? Tá legal? Tá gostando? E o bailé? Agora tá de férias, por causa desse coronavírus parou. Então tá de férias. E o bailé, você gostava? E era legal? E as menininhas, era legal? Sabe? Você sempre tá orientando, se envolvendo com a criança, fazendo a criança ganhar a tua confiança e você ganhar a confiança dela. Quando o pai para conversar, o filho ganha confiança, o filho ganha compreensão, o filho sabe que pode contar com o pai, o filho sabe que pode contar com a mãe, que ele é o ponto seguro. A criança muitas vezes gera rebelde porque não tem limite. A criança muitas vezes é rebelde porque o pai ama, quer dar de tudo e não põe limite. Ah, vou dar uma grande mesada para o meu filho. Não, vou dar uma mesada para o meu filho, mas ele vai ter que conquistar. Meu filho com 6, 7 anos de idade, eu com 6 anos, com 5, 3, 4 anos de idade, minha esposa já fazia ele juntar os brinquedinhos, porque nós falamos: não, ele tem que aprender desde pequeno a ter organização. Brincou? Legal, pode brincar. Mas agora guarda, filho, vamos guardar. Papai te ajuda, mamãe te ajuda. Vamos lá, guarda. Aí com o tempo, quando ele já tem maturidade, começa a guardar sozinho. Hoje o Vitor e a Vitória fazem uma bagunça no tapete de casa, no chão de casa. Quando termina, não precisamos nos preocupar. Por quê? Entendeu que é necessário guardar. Amanhã, quando ele for trabalhar numa firma, trabalhou com as ferramentas, vai guardar. Virou um médico, um cirurgião, vai saber colocar suas ferramentas nos padrão correto. Por quê? Organização vem de berço. Muitas vezes nós precisamos trabalhar em cima disso. Quer dar uma mesada para o seu filho, querido? Dá, pai. Dá amanhã a mesada para o seu filho, mas ensina eles a trabalhar junto com você.
Descarrega a sua esposa, marido. Descarrega o seu marido, esposa. Fazendo as crianças, os seus filhos ajudar. Tem filhos aí com 15, 16 anos, não varre o quintal pro pai, não tira um lixo pra mãe, não faz nada. E o pai e a mãe falam, quando crescer eles aprendem. Não, eles têm que crescer de jovem, de adolescente, de criança. Cuidando do lar, fechando junto com a família, pai e mãe. Vocês não podem crescer criando crianças acomodadas. Crianças, mas eu tenho condições de pagar empregada. Tudo bem, então vai ajudar a empregada a fazer alguma coisa. Vai administrar no mínimo a sua cama. Vai arrumar o seu guarda-roupa. Vai arrumar a sua gaveta. Criança que cresce sem padrão em casa, dificilmente vai obedecer padrão lá fora. Vai ser um mau funcionário, vai ser um mau empresário, vai ser um mau pagador, porque não tem limite para nada. O limite tem que ser aprendido dentro de casa. Então, ande pelo caminho com seu filho e oriente ele a fazer o certo. Vamos lá. Pais, assuma o controle do seu filho. E o quarto ponto é deitar. A Bíblia nos ensina a falar com nossos filhos quando a gente vai deitar. Filho, qual foi a frustração do dia de hoje? Sem nem falar direito a palavra. Qual foi as decepções que você teve no dia de hoje? Pai pode te ajudar. Qual foi o que você não conseguiu? Amanhã vamos melhorar esse ponto. Vamos trabalhar em cima disso. Você vai conseguir fazer melhor. Filho, o pai está pro seu lado. Deu errado, mas amanhã vai dar certo. Vamos lá, você tem futuro. Um exemplo. Eu lembro da minha esposa. A gente vai mostrar isso em outro vídeo, falando melhor sobre isso e mostrando agora umas cenas de... A esposa falou assim, amor, o Vitor foi no futebol e o menino falou que o futebol do Vitor é um cocô e ele não quer mais jogar. E ele falou que saiu da quadra chorando, falou que não quer mais jogar, não quer voltar mais para a escolinha de futebol. E eu vou falar com a mãe do menino, porque o Vitor está aprendendo e a mãe do menino tem que orientar o menino, que o menino não pode desprezar quem está aprendendo, o coleguinha que está aprendendo a jogar bola. Eu falei para ela, não amor, você não vai falar com a mãe do menino, não tem necessidade. Você tem que formar o caráter do Vitor, ele tem que entender que na vida nem sempre ele vai ser aplaudido, na vida nem sempre ele vai ser aprovado em todas as coisas que ele vai fazer, que ele vai ter que lidar com o não, vai ter que lidar com as decepções. Então você tem que orientar o Vitor, que ele quer jogar bola, eu vou falar com ele. E aí eu orientei meu filho, filho, vamos lá, o pai não sabe jogar bola, o pai é ruim. Quando ela falou que o Vitor estava triste porque ele não sabia jogar bola direito, na hora eu pensei assim, nossa, puxou o pai, porque o pai também é uma negação no futebol. Então eu falei assim, está no sangue, mas eu vou ajudar meu filho a ser bom no futebol. Pelo menos eu comecei a falar com ele, filho, você tem que focar no futebol. Você quer ser jogador? Então você tem que focar. Quem são os jogadores do seu time? Como você vai fazer o gol? Como você vai driblar? Tem que ter determinação, tem que ter garra, filho. E eu comecei a jogar bola com ele na rua, comecei a jogar bola com ele na quadra, e chutava, ensinava ele a dar drible mais ou menos, e chutar forte para pegar, jogar no futebol com pegada, mas sem ser cavalo. E aí eu fui dando uns toques para ele. Aí o que aconteceu? Ele melhorou no futebol, superou aquela crise. Com o passar do tempo, ele se tornou capitão do time, começou a jogar, aprendeu a dar um pouco de passe. Ainda ele não é muito bom, não. Vamos ser sinceros, ele não é muito bom, mas pelo menos já aprendeu a jogar um futebol. Ou seja, e ele sabe disso. Eu poderia ter falado ao contrário, filho. Você sabe lutar judô, não sabe? Você sabe brigar, sabe dar um lockdown, sabe brigar, sabe dar uma rasteira. Então é o seguinte, quando esse menino vir, filho, quebra ele na pancada, chama você de... Não precisa chorar. Vai lá e chama ele na pancada e quebra ele. Por quê? Eu aprendi isso da minha mãe. Minha mãe disse assim, se alguém te bater, você bate. Na minha infância, eu aprendi dessa forma. Infelizmente, eu dei muito trabalho na escola para minha mãe, porém, porque minha mãe também não tinha tanto conhecimento e falou, se você apanhar na escola, bate também. Se alguém te der um tapa, dá outro. É o ensinamento errado que os antigos tinham de ensinar a pagar o mal com o mal. Ou seja, você não pode ser bobo de ninguém. Então eu aprendi a apanhar e bater na escola, porque os moleques me batiam, então eu saía arrebentando também. Mas agora eu mudei, agora eu cresci, então eu ensino meu filho a gerenciar suas emoções e não gerenciar suas agressões. Eu ensino meu filho a ser o que? Mais didático, ser construtivo, saber se relacionar com as pessoas através da sua dicção. Apesar que ele aprende a lutar e sabe fazer muita coisa, mas porém eu já falei para ele, nunca seja o opressor, mas também não venha a ser a vítima. No último caso, você tem que aprender a se defender. Mas pulando, vamos lá. Então nós temos que orientar ele ao deitar. Filho, o que não deu certo, amanhã vai dar. O que você não conseguiu, amanhã você vai conseguir. Tenta de novo, tenta de outra forma. Mas não desista. Esse é o importante. É ensinar aos nossos filhos a manter uma perseverança, uma constância em tudo que ele for fazer. Outro passo que a Bíblia nos diz, que é o quinto passo, que é
ao levantar você orienta. Filho, você levantou de manhã, agradece a Deus. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque eu vou hoje para a escola. Obrigado porque hoje eu vou trabalhar. Obrigado porque hoje eu vou estudar. Obrigado porque hoje eu vou para um parquinho, vou passear, vou me divertir. Mas seja grato pela vida. Seja, como se diz, seja íntimo de Deus. Convida a Deus para ir com você. Filho, tudo vai ter sucesso. Tudo que você fazer vai ter êxito. Tudo que você fazer vai ser de bom proveito. Então, mãe e pai, aprenda isso, a andar com seu filho, intimar ele quando for necessário, ajudar ele a gerenciar suas emoções, a fortalecer ele e deixar o seu filho ser uma pessoa gestora da sua própria história emocional, espiritual e física. Porém, você é um orientador dele e não deixa ele te dominar. Tem pai e mãe que deixa o filho fazer o que quer, rebeldia, não, coloca limite. Eu sou teu pai, sou teu amigo, mas eu exijo respeito, eu exijo honra. E quando você ensina ele a te honrar, você cumpre um outro mandamento bíblico, que é uma promessa. Honrarás o teu pai e tua mãe, e o seu dia se prolongará na face da terra. Então o apóstolo Paulo vai dizer... O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer isso, e a palavra de Deus também vai dizer isso logo no começo da Bíblia, através de Moisés. Então isso é mandamento do começo da Bíblia, e no final da Bíblia esse mandamento perpetua. É uma promessa que não pode ser abolida e nem negada. Pais e filhos precisam honrar os seus pais, e os pais precisam exigir dos seus filhos a honra que lhe é devida, porque um filho que não tem correção, a Bíblia chama de bastardo. Não deixe seu filho sem correção, não deixe seu filho sem orientação, e não deixe seu filho sem amor e afeto. Abrace, mas oriente. Abrace, mas corrija. Levanta se ele cair, mas permita que ele lute e encare a vida com força, com firmeza. Ok? Forte abraço, Deus abençoe. Se esse vídeo te acrescentou na tua vida, ou se você tem um pai e uma mãe que você gosta e você quer dar esses 5 passos para que ela aprenda a gerenciar melhor os seus filhos e assumir o controle, né? Dos seus filhos, assumir o controle novamente, começar a dar a voz de comando, intimar o seu filho quando é necessário, chamar para uma conversa, sentar na mesa, sentar na cama, bater um papo com seu filho, porque isso ensina ele a gerenciar o seu emocional, ensina ele a pensar e refletir. Meu pai Rocha Júnior sempre falou isso para mim, agora eu estou diante dessa situação, como que eu vou agir? Meu pai agiria como? Como a Bíblia nos orienta? Meu filho já aprendeu a ser seletivo em algumas coisas. Quando ele está assistindo um programa, você manda seu filho analisar. Isso é verdade? Isso vai acrescentar? O que isso vai acrescentar de valor na minha vida? O que isso vai acrescentar de valor? Se não é, meu pai me ensinou que isso é perca de tempo, tá roubando meu tempo, tá roubando a minha vida, tá roubando tempo da minha vida assistindo algo que não é de qualidade. Então você tem que ser seletivo e ensinar o seu filho a ser seletivo também. Beleza? Forte abraço, qualidade de vida e gestão familiar. Agradece a atenção. Deus abençoe a todos.